Que a França tem vários palácios, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que o Palácio de Versalhes é o maior deles. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do Palácio de Versalhes diretamente do Palácio de Versalhes. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no Story Tour Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. Inclusive, tem vlogs dessa viagem que eu estou fazendo aqui pela França e pela Europa como um todo. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Anciãs, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo! Depois de me perder, depois de saber onde eu estava, cheguei aqui na estação de trem que vai levar para Versalhes. O próximo trem vai demorar uns 10 minutos. O ingresso era para 9 horas, já é 10 horas. Ainda tem o tempo para chegar até lá. Mas tá valendo, a gente bota 9 horas para chegar cedo para não ter muita gente. Mas 10 horas é um horário bom também. Então agora é esperar esse trem. E chegamos a Versalhes, meus amigos. Versalhes nasceu como palácio, né? Mas ao longo do tempo se tornou um vilarejo. E até hoje tem uma cidadezinha aqui próxima a Paris. E claro que todo mundo vem pra cá não pra ver a cidade, vem pra ver o Palácio de Versalhes. Ainda tem que andar um pouquinho, descer da estação de trem ali atrás. Aí tem que andar um pouquinho até chegar ao palácio. Então partiu Palácio de Versalhes, o barraco do Luís XIV. Pessoal, um dos episódios mais conhecidos da Revolução Francesa foi quando um grupo de pessoas saiu lá de Paris e veio até Versalhes para levar o Luís XVI e a Maria Antonieta lá para Paris. Mas tu é doido, pensa numa pernada que eles fizeram, ó. Porque de metrô e de trem demorou pra cacete e agora a gente ainda tem que andar mais 20 minutos para chegar no palácio. Agora, imagina os caras vindo de pernada lá no século XVIII para chegar aqui no palácio. Os caras tinham uma perna aí bem no shape. Na verdade, o pessoal veio na força da raiva, veio na força do ódio, ó, porque eu penso numa pernada. Pessoal, tô chegando, já tô vendo daqui. Tô com a vontadezinha de fazer um pipi. Ainda bem que hoje tem banheiro, né? Porque naquela época lá não tinha um banheiro para os coitados utilizar. Era na base do pinico, fazendo pinico, e o servo tirava lá as cacas e os pipizinhos e jogava no jardim, deixava no corredor. Era daquele jeito. Outra coisa que eu já comprei o ingresso, eu comprei pela internet, saiu 19 euros. Mas eu tô com medo de eu ter comprado um ingresso que não permite ir lá no pequeno Trianon e no Grand Trianon, porque eram os palacetes que foram feitos lá pro Luís XIV, para Madame de Maintenon e para Luís XV e como é o nome da amante dele? Qual é o nome da amante dele? E o Petit Trianon, que foi feito para Luís XV e a amante dele, que eu esqueci o nome agora, mas que ficou famoso por conta de Maria Antonieta, que ela ganhou do Luís XVI. Mas eu vou ver lá se tem como comprar separado ou não. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Ó, quando eu digo para comprar ingresso online, falo disso daqui, ó. Essa daqui é a filinha para quem ainda não comprou o ingresso. E ali tá a filinha para quem já comprou o ingresso. Então vale muito a pena comprar o ingresso online. Pessoal, esquece que eu falei. Aquela filinha pequena era para o grupo e aquela filinha grande é a entrada normal mesmo. Então não sei se tem alguma divisão aqui para quem já comprou o ingresso ou para quem ainda vai comprar. Agora bora pra fila.
Uma hora depois... O nome oficial do Palácio de Versalhes é Château de Versailles. Isso porque desde a Renascença, os palácios aqui na França que são das áreas rurais são chamados de château. E os palácios que ficam nas áreas urbanas são chamados de palais. Então, mais ou menos aqui fica numa área rural. Ele é construído a 40 quilômetros de Paris, onde deu origem também ao vilarejo de Versalhes. Originalmente, essa área era uma área pantanosa, mas era utilizada como centro de caça pelo rei Luís XIII, o pai do rei Luís XIV. Daí, lá em 1623, ele resolveu fazer uma casa de campo aqui onde hoje é o Versalhes. E aí deu início à construção do que seria o Palácio de Versalhes. Só que foi apenas com Luís XIV que o Palácio de Versalhes começou a ser construído. Mas antes de falar sobre a construção do palácio em si, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para falar sobre um assunto que marcou a juventude de Luís XIV e fez com que ele ficasse de olho muito atento na nobreza, que é a Revolta da Fronda. Então, basicamente, essa Revolta da Fronda fez com que Luís XIV criasse um conjunto de regras para que a nobreza ficasse domesticada. E essas regras eram as mais variadas. A construção desse palácio não foi apenas uma demonstração de riqueza, ela também foi uma demonstração de poder. Até porque tudo isso que vocês estão vendo aqui era uma área pantanosa. Então, para construir o palácio nessa área, teve que drenar todo o pântano, tirar árvores, tirar muitas coisas e fazer uma fundação forte para que desse o palácio aqui. Até porque, por ser uma área pantanosa, era também uma área de muitas doenças. Além de uma demonstração de poder, de luxo e de dinheiro, o palácio era uma extensão da personalidade de Luís XIV. Ele se identificava com o deus grego Apolo, que era o deus da luz, da dança, entre outras coisas. E os artistas muitas vezes representavam Apolo como o Sol. Daí vem Rei Sol, que é o rei Luís XIV, que ele se utilizava desse título para dar a sua semelhança com Apolo. E por ser o Rei Sol, fica claro no palácio a extensão da sua personalidade com tanto de ouro que tem lá. Meu amigo, no portão, é no teto, é nas paredes, é ouro para tudo quanto é canto. Em 1661, quando Luís XIV atingiu a maioridade, é que ele decidiu iniciar a construção do Palácio de Versalhes. Depois de mais de 20 anos de construção, em 1682, o Palácio de Versalhes se tornou a sede da monarquia francesa, a sede da família real francesa e a sede do poder francês. Ao todo, 35 mil pessoas trabalharam na construção do Palácio de Versalhes, inclusive soldados que se dividiam entre as guerras que Luís XIV causava e a construção do Palácio de Versalhes. E durante a construção teve uma greve, principalmente de soldados, que eles queriam melhores soldos e melhores qualidades de vida. E aí, Luís XIV, para apaziguar essa greve, em uma atitude inédita, ele resolveu escutar os soldados. Os soldados queriam um local para eles pararem, um hotel, e também um hospital para que eles pudessem se cuidar dos ferimentos, tanto da construção como das guerras. E aí, Luís XIV decidiu fazer o Hotel dos Inválidos, hoje conhecido como Les Invalides. Hoje também é um museu de guerra da França e o local onde está a cúpula, onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. Apesar de ter sido transformado sede da monarquia francesa em 1682, as obras do Palácio de Versalhes continuaram mesmo com o pessoal morando aí dentro. Inclusive o Salão dos Espelhos, no início não era um Salão dos Espelhos, era um corredor aberto e só depois o Luís XIV mandou fechar, construir os espelhos. E mesmo com a morte do Luís XIV, com outros reis como Luís XV e Luís XVI, outras alas do palácio foram sendo feitas. Durante a Revolução Francesa, a população saiu lá de Paris e veio até aqui para levar o rei e a rainha para Paris. E aí muitos dos móveis foram perdidos, as pinturas, a tapeçaria, algumas coisas foram recuperadas futuramente. Em 1833, o rei Luís Filipe de Orleans, ele transformou o Palácio de Versalhes em um museu, e está até os dias atuais. Depois de passarmos por vários salões, Salão de Marte, Salão de Diana, chegamos aos aposentos reais. Então aqui está a caminha de Luís XIV. Então tá aqui a King Size do Luís XIV. Será que dá para tirar uma soneca aí? Ali fica a cama do Luís XIV. E ele gostava de todas as manhãs abrir aqui a cortina e ele tinha essa visão aqui. Então ficava diretamente de frente para os Jardins de Versalhes. Saindo ali dos apartamentos do rei, chegamos no lugar mais concorrido de Versalhes, na época do Luís XIV e agora, que é o Salão dos Espelhos.
Como vocês podem ver, é concorrido demais. Olha o tanto de gente que está por aqui para ver o Salão dos Espelhos. Eu acho pouco, eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Como que cabe mais, bora. Agora imagina quanta treta rolou aqui entre Maria Antonieta e Madame de Paris. Que aqui era o local onde eles se reuniam, né? Para se cortar, para desfilar com a moda da época, para mostrar que estava na flor da idade. Então aqui é que rolava as tretas. O Salão dos Espelhos já foi centro de festas de Maria Antonieta, as festas de máscaras, foi o lugar de ostentação de Luís XIV, mas também foi o embrião da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Bem, quando a França foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana para a Prússia se unificou e se tornou a Alemanha. E aqui, no Salão dos Espelhos, foi exatamente o local onde eles fizeram a festa de unificação. Isso daí criou um revanchismo entre França e Alemanha. Isso só foi se resolver na Primeira Guerra Mundial, onde França estava do lado da Entente e a Alemanha estava do lado dos aliados. Como vocês bem devem saber, a Alemanha foi derrotada nessa Primeira Guerra Mundial e Inglaterra e França queriam escrotizar com a Alemanha. O que eles fizeram? Aqui, em 1919, ocorreu o Tratado de Versalhes, que colocou uma série de punições em cima da Alemanha. Isso gerou uma grave crise econômica e foi a porta de entrada para o Partido Nazista, o que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha agora queria se vingar da França por conta desse Tratado de Versalhes. Então, se tem muita gente, você já deve saber que é um lugar concorrido, né? Até porque aqui eram os aposentos de Maria Antonieta. Então tá aqui os aposentos da Maria Antonieta, tem muitas essas flores que eram a marca dela. Ela deitava aqui, dormia aqui. E aquela portinha ali, como vocês podem ver, foi a portinha que ela fugiu para os aposentos do Luís XVI, quando a população revoltada de Paris chegou aqui para levá-la para a morte. Então ela conseguiu fugir por aquela portinha e, graças a isso, eles tiveram mais uns aninhos de vida. Aqui também nos aposentos de Maria Antonieta rolou um dos maiores dramas pessoais da rainha da França. Isso porque o casamento dela com Luís XVI tinha a intenção de fazer aliança entre França e Áustria, mas também de produzir herdeiros. Naquela época a França estava com problema de herdeiros. Só que aí, toda noite que o Luís XVI vinha para cá para dar aquela furunfada com a Maria Antonieta, ele não conseguia chegar aos finalmente. E esse drama se desenrolou por 1, 2 meses, chegou a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos sem dar essa furunfada com a Maria Antonieta. Depois de conversar com o irmão da Maria Antonieta e consultar um médico, é que descobriu-se que Luís Augusto, o futuro Luís XVI, tinha fimose. Toda vez que ele ia penetrar, ele sentia uma dor. Depois de fazer uma operação, é que ele conseguiu chegar aos finalmente, depois de 7 anos. O jardim do Palácio de Versalhes é imenso, mas tem uma coisa que Luís XIV gostava, era de fonte. O cara botou uma porrada de fonte aqui pelo Palácio de Versalhes, como vocês podem ver aqui, ó, tem essa daqui que é bem pequenininha. Mas tinha um problema, não tinha rios, não tinha lagos aqui perto, então eles tiveram que fazer uma série de dutos para que a água chegasse até aqui. Uma coisa formidável para a época foi a rede de canos, porque conseguia fazer com que a água jorrasse. Só que não era assim tão fácil. Cada fonte, ela jorrava por vez. Então o caboclo ele tinha que ir lá fazer essa fonte funcionar, enquanto o rei estava aqui vendo a fonte. Se ele fosse para outra fonte, os caras tinham que ir lá na outra fonte fazer funcionar até que o rei chegasse lá. Então era uma corrida para fazer a fonte funcionar, porque não tinha força para jorrar todas de uma vez. E como vocês podem ver aqui, ó, o jardim se estende e lá no final
juntar o Gran Canal, o Grande Canal. Dá até para brincar de canoa ali. Sabe o que é mais louco? Os caras tinham a tecnologia para fazer a fonte jorrar, mas não tinham a tecnologia para fazer ter banheiro. É fato conhecido que o Palácio de Versalhes não tinha um banheiro enquanto ele estava em funcionamento lá durante o século XVII e o século XVIII. Isso não é fofoca não, é fato verídico. Até teve um decreto que era proibido de jogar o cocôzinho nos corredores do Palácio de Versalhes, que estava acumulando, então tinha que juntar para tirar o cocôzinho de lá. E sabe quem sofria? Os jardins. O pessoal vinha pra cá, não tinha pena não. Jogava cocô, fazia cocô por aqui, entre outras coisas aí que vocês devem estar imaginando. Naquela época o cheiro do Jardim de Versalhes e do Palácio de Versalhes não devia ser coisa boa não. Andando aqui pelos Jardins de Versalhes e tomando coragem para chegar lá no Petit Trianon, que era o palacete da Maria Antonieta. O problema é que é muito longe e o outro problema é que eu não sei se o meu ingresso dá a chance de entrar dentro do palacete de Maria Antonieta. Eu vou pensar aqui, tomar coragem para ir lá ou retornar. Sabe o que é mais irônico? Luís XIV colocou uma série de regras de etiqueta para controlar a nobreza lá no Palácio de Versalhes, mas ele também tinha que participar dessas regras de etiqueta, até porque ele tinha que dar exemplo. E com o passar do tempo ele também encheu o saco dessas regras e construiu um palacete para ele, que é o Gran Trianon, que fica aqui próximo. Lá ele podia viver a vida dele sem levar aquelas regras, sem ficar com a chatice da nobreza no pé dele, entre outras coisas. Já Luís XV construiu um pequeno palacete, o Petit Trianon, que era para sua amante. Como é o nome daquela mulher, cara? Eu tô esquecendo. Já Luís XV, que também vivia de saco cheio dessas regras do Palácio de Versalhes, construiu um pequeno palacete para sua amante, que depois serviu para outra amante, que é a Madame de Barry. Só que o problema veio com Luís XVI. Como ele não tinha amante, ele teve um mal à mulher, ele deu esse palacete, que era das amantes dos antigos reis, para Maria Antonieta. E aí o pessoal já gostava de criticá-la, criticou ainda mais, porque lá ela vivia a vida dela sem as regras de Versalhes, com as pessoas que ela convidava. E muita gente ficava ressentido por não receber convite e visitar o Petit Trianon com Maria Antonieta. E aí as críticas começaram a surgir. Uma das críticas é que ela tinha umas amigas, ficava muito tempo com as amigas lá, e aí o pessoal começou a dizer que ela era lésbica. Isso também por conta das vestimentas que ela usava. Ela usava calça estilo masculina para cavalgar, o que não era comum naquela época para as mulheres fazerem. E agora eu estou a caminho do Gran Trianon e do Petit Trianon, só que tem um problema. O meu ingresso, eu não sei se dá para entrar lá dentro. Então eu tô com medo de chegar lá e não dar de entrar e ter que voltar, porque é longe pra cacete. Acho que é 20 quilômetros de caminhada. Então essa é uma pernada braba para ir e uma pernada para voltar. Eu espero que esse ingresso aí dê de entrar, porque sacanagem. 1 hora depois. Pessoal, vou ficar devendo para vocês a visita ao Gran Trianon e o Petit Trianon, porque meu ingresso não dá acesso. Então eu comprei pela internet o valor que dá só ao palácio e aos jardins, que é um valor mais caro para você visitar o Gran e o Petit Trianon. Então eu vou ficar devendo para vocês, vou colocar algumas imagens aí para que vocês possam ver. Cara, é muito doido você ter a sensação de andar pelos lugares onde reis famosos, tipo Luís XIV, Luís XV, Luís XVI nem tanto, Maria Antonieta, Napoleão Bonaparte andaram. Isso aqui foi centro de história, né? O pessoal viveu a história aqui e hoje a gente pode ter acesso. E muito disso que eu tô tendo acesso agora é graças ao canal, é graças a vocês. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo agradecendo a todos vocês que se inscrevem, compartilha o vídeo, deixa o like, comentário. É um pouco do que eu tô fazendo aqui para retribuir esse apego que vocês têm aqui ao canal, a esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Muito obrigado.